Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando um excelente sábado, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, começando aí, com as novidades do tricolor, que tem 2 jogos em 2 dias, um pela pré-temporada e o outro já pelo Campeonato Paulista. Ainda tem a copinha nesse meio, né? O São Paulo agora está nas quartas de final, depois de ter eliminado o Fluminense. A gente vai trazendo as novidades para vocês, mas falando sobre o elenco, né? Muita gente perguntando como é que vai ser essa divisão, como que o São Paulo vai jogar 2 jogos em 2 dias em 2 países totalmente diferentes. A gente tá lá na pré-temporada, todo mundo tá acompanhando, né? O tricolor, inclusive, já empatou com a equipe do Cruzeiro, tem mais um jogo contra a equipe do Flamengo e uma parte do elenco volta para estrear pelo Campeonato Paulista, enquanto a outra parte fica nos Estados Unidos para jogar contra a equipe do Flamengo. Entre esses jogadores está William Gomes, Santiago Longo, o goleiro Rafael, né? Alguns jogadores que estão voltando para o Brasil para na segunda-feira o São Paulo estrear na competição do Campeonato Paulista contra a equipe do Botafogo, enquanto o restante dos jogadores fica lá nos Estados Unidos para o jogo no domingo contra a equipe do Flamengo. Só 2 ponderações a fazer. 2 jogadores tiveram probleminhas físicos aí. O goleiro Yang, né, teve um probleminha aí que não participou do treinamento, e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo teve uma fratura em um dedo aí dos seus pés e vai ficar por cerca de 40 dias longe dos gramados. Exatamente, a temporada nem começou e o Luiz Gustavo vai ficar mais de 1 mês afastado dos gramados. Essa é a notícia aí que nós temos para trazer para vocês. E com isso, né, o Bobadilla estava no pacote que estava voltando, né, ao Brasil. Ele inclusive já estava ali no aeroporto, teve que voltar e vai ficar nos Estados Unidos. Então temos já o primeiro aí desfalque da temporada. Em contrapartida, temos o retorno muito importante do Pablo Maia, né, que festejou bastante a volta aos gramados depois de praticamente o ano inteiro afastado, o ano inteiro se recuperando de lesão. Então, muito interessante aí esta notícia, tá bom, galera? Então, Pablo Maia de volta, o Luiz Gustavo, infelizmente, vai ficar cerca de 40 dias afastado e eu quero saber a opinião de vocês. Vamos pro mercado, porque o São Paulo segue trabalhando aí e nós temos uma informação muito quente, uma informação muito boa para soltar hoje, né, rapaziada? O São Paulo tem um acerto confirmado com o volante Thiago Mendes, ele que é da equipe do Al Rayyan, o volante brasileiro, quer jogar no São Paulo e está fazendo de tudo. O jogador tem contrato até o final de maio, né? Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato, assim como foi o Wendel, e chegasse em junho de graça. Mas o São Paulo está tentando uma liberação imediata, assim como o próprio atleta também está tentando sair já da equipe do Al Rayyan. Já faz muito tempo, uma equipe lá do Catar, e o São Paulo está tentando aí, está negociando e tem uma expectativa muito boa de conseguir. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês lembram do treinador que foi campeão com o Botafogo há pouco tempo da Libertadores e do Brasileiro, o Arthur Jorge? Ele saiu do Botafogo e foi justamente para essa equipe do Al Rayyan. E ele pediu a contratação do volante Gregore e os negócios estão bem encaminhados. E por que a gente está falando disso? Porque o Gregore pode praticamente ajudar o São Paulo. O Gregore é da mesma posição que o Thiago Mendes. O treinador chegou, avaliou o elenco, pediu a contratação do Gregore, sabia da situação do Thiago Mendes e com a chegada do Gregore, né, que está muito próxima de acontecer, o Thiago Mendes pode aí ter essa liberação de maneira antecipada. Então vamos torcer aí para que o negócio aconteça, né? O Gregore, que é um homem de confiança do Arthur, não à toa foram campeões. Aí o Gregore inclusive fez o gol do título em cima do São Paulo na última rodada. E aí, com isso, aí o Thiago Mendes teria uma liberação um pouquinho mais facilitada para ser jogador de São Paulo de maneira imediata e não no término do seu contrato, que seria no meio do ano. Então São Paulo, em tese, né, teria 2 jogadores já para o meio do ano, o Thiago Mendes e o Wendel. Mas São Paulo segue tentando aí essas liberações, mas o que a gente pode confirmar aqui é de que o jogador está acertado com o São Paulo. O tricolor já acertou aí todas essas bases salariais, luvas, contrato, tudo, já acertou tudo. O Thiago Mendes é o jogador da equipe do São Paulo. Só tem que esperar aí essa questão para saber quando ele será jogador de São Paulo. Chegará agora, né, para o começo do ano, ou chegará só no meio do ano? Tem uma expectativa, tem uma esperança muito boa para que já seja agora e com certeza seria um reforço muito, mas muito importante para esse meio de campo, hein, galera? Esse meio de campo do São Paulo, que na minha visão tem 2 jogadores titulares, que é o Alisson e o Pablo Maia, e aí Bobadilla, Luiz Gustavo, Marcos Antônio estão brigando. Mas se o Thiago Mendes chegar, eu acho que ele vai brigar ali nas cabeças, vai brigar com o Alisson e com o Thiago, e com o Pablo Maia, desculpa,
pela titularidade. Eu acho que ele passa à frente do Bobadilla, passa à frente do Luiz Gustavo, passa à frente do Marcos Antônio e chega aí para ser, com certeza, um 12º jogador ou então até um titular. Vai depender de como o Zubeldia vai querer montar essa equipe, né? E uma grande dúvida da torcida para a temporada, como que vai ficar um quarteto ali na frente, como que o Zubeldia vai montar esse ataque, né? Lembrando que tem jogadores como Lucas Moura, Caleri, Luciano, Ferreirinha, Oscar, um vai ter que ficar de fora. E aí você trazendo o Thiago Mendes, você conta ali com o Pablo Maia, com o Alisson, o próprio jogador, como é que montaria esses 11 ideais, né? Qual que seria esse time titular da equipe do São Paulo para os principais jogos da temporada? Com todos esses jogadores em mão, qual que seria a sua escalação? Eu, sinceramente, manteria o Pablo em condições. Para mim, o Pablo, 100% é o melhor volante que nós temos. Eu colocaria o Alisson ali, mas para mim a briga seria justamente o Alisson e também o Thiago Mendes. E um quarteto, eu colocaria o Oscar mais centralizado, lembrando que o Oscar balança bastante, principalmente para o lado esquerdo, e aí eu colocaria Ferreirinha, Lucas e também o Jonathan Caleri. Gosto muito do Luciano, fez o primeiro gol da temporada, foi o artilheiro da temporada passada, então só de 2 temporadas, eu sei, tem um jogo só. Mas o Luciano foi artilheiro de São Paulo em 2024 e vem sendo, por enquanto, o artilheiro de São Paulo em 2025. É um jogador importantíssimo, mas como meia, ele não rende, rapaziada. Aí, pra mim, a briga dele teria que ser ali ou com o Ferreirinha para jogar como um segundo atacante, e aí você recua mais tanto o Oscar, tanto o Lucas Moura, aí você deixa o Oscar balançando um pouquinho do meio para a esquerda e o Lucas Moura balançando um pouquinho do meio para a direita, e aí você pode jogar com 2 atacantes, que eu não vejo problema, tanto o Luciano, tanto o Caleri, ou você querendo um time com mais profundidade ali pelos lados, você colocaria o Ferreirinha e também abriria o Lucas ali pela ponta. Para mim, seria essas duas escalações ideais do São Paulo na temporada. E para você, deixa aí nos comentários. E galera, a gente já tem uma informação muito importante sobre a estreia na segunda-feira do Campeonato Paulista. O São Paulo joga contra o Botafogo, como eu expliquei para vocês aí na segunda-feira às 8 horas. E sabe quem vai ser o centroavante titular? Já está confirmado. É o atacante destaque da base na Copinha, Rian Francisco. Ele será titular na segunda-feira contra a equipe do Botafogo. Exatamente, uma grande chance para o garoto. A gente já tá pedindo o Rian Francisco já faz tempo. Ele é da mesma geração que o William Gomes, que o Igão, zagueiro, que o Felisberto, lateral direito, que o Henrique, né, que essa garotada todinha, o Ferreira, né, desculpa, da base aí. Todo mundo já teve pelo menos uma relação no profissional, o Rian Francisco também já teve, mas agora ele será titular e terá essa oportunidade. Ele que vem sendo artilheiro de praticamente tudo o que disputa nas categorias de base e terá uma chance de ouro. Já pensou esse moleque entra e faz uns 2 gols? Na Copinha ele já é um dos artilheiros da competição. Já pensou ele faz um golzinho aí, joga muito bem, aí ó, coloca uma pulga atrás da orelha, porque tem Caleri, tem Luciano, tem André Silva e agora surgindo um talento como é o Rian Francisco. Obviamente ele é muito jovem, tem muito ainda a potencializar, tem muito ainda para evoluir, mas ele já dá mostras que com certeza será um grande nome do São Paulo. Não vamos pensar só em venda, né? Inclusive o Palmeiras está fazendo muito bem isso, aí tá surgindo todo dia um raio lá no Palmeiras, todo dia é um moleque que os caras vendem por 200 milhões. São Paulo poderia ter um raiozinho desse aí pra gente dar uma enxugada aí, né? Dar uma respirada financeiramente falando. Mas o Rian Francisco, eu acho que é um desses garotos. E ele tem uma história parecida com a do Endrick. Vocês lembram que o Endrick surgiu no São Paulo e explodiu no Palmeiras? O Rian Francisco surgiu no Palmeiras e pode explodir na equipe do São Paulo. Já está explodindo, né? Mas para ele explodir realmente, precisa jogar muita bola no profissional, fazer esses gols e, obviamente, dar muitos frutos ao nosso clube. Seja futebolisticamente falando, ou seja, financeiramente falando, né? O garoto ainda é muito jovem e a gente vai dar essa oportunidade para ele ser titular logo numa estreia de Campeonato Paulista em 2025, tá bom, galera? Então tem muita coisa acontecendo aí, São Paulo lá nos Estados Unidos, lembrando que teremos o primeiro jogo que foi adiado lá em Brasília, com outro jogo que terá um show, né, da Shakira no estádio do Morumbi. Então dia 10 e dia 13 são 2 jogos seguidos no estádio Mané Garrincha em Brasília, contra a Inter de Limeira e também contra a equipe do Velo Clube. São Paulo joga nesta segunda-feira e aí depois todo o restante da delegação já vai estar a caminho, né? Porque o jogo é amanhã contra o Flamengo, então já volta e aí segue a preparação aqui em território brasileiro para a sequência da temporada, para a sequência aí do Campeonato Paulista, que hoje já tem jogo, né? Já tivemos o começo, né? Nesses últimos dias aí, né? O Palmeiras ganhou, o Corinthians ganhou, toda a rapaziada, e agora já temos a segunda rodada e o São Paulo segue aí a todo vapor. Então, se você for novo aqui no canal e não quer perder nada disso que está acontecendo com o nosso clube,
Deixa aí nos comentários a sua inscrição, também a sua opinião e curte o vídeo e compartilha com os amigos. Fechou? Fiquem com Deus, abraço e valeu!